The Flash, A Guerra de um Minuto. Essa foi uma das histórias que eu mais curti de ler esse ano, que mostra toda a família Flash numa guerra contra alienígenas que dominaram a Speed Force e vêm para destruir a Terra. E no vídeo de hoje eu fiz um resumo aqui dessa história para contar para vocês, então curte aí e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. Antes de começar a história, já quero pedir pra você deixar o like nesse vídeo, que esse vídeo dá muito trabalho de fazer. Se inscreve aqui no canal também para receber os próximos e comenta se você quer ver mais vídeos de história como esse aqui no canal, beleza? E agora, vamos para a Guerra de um Minuto. A premissa da Guerra de um Minuto ela é até simples, mas como ela é muito focada nesse universo do Flash, ela pega aspectos assim, de histórias de ficção bem básicas e traz pro núcleo ali do Flash, da Speed Force, da família Flash. Ela consiste basicamente em uma nação alienígena chamada A Fração, ou The Fraction em inglês, que são uma espécie de um outro planeta que dominou a Speed Force por meios tecnológicos. E com isso, a nação deles se desenvolveu muito. Eles conseguiram, num período de tempo muito pequeno, desenvolver muito as tecnologias do planeta deles, porque eles ficaram em super velocidade, né? E aí conseguiram conquistar outros planetas, outros sistemas solares. Só que, para poder manter essa expansão da nação deles, eles precisavam de recursos de outros planetas. E um desses recursos eram velocistas orgânicos, que existem em vários planetas do multiverso. E aí, com essa tecnologia da Speed Force, eles conseguiram uma forma de dominar os planetas sem resistência alguma. Porque eles chegam no planeta e conseguem congelar o planeta basicamente, né? Porque eles controlam a força de aceleração, que é a força do movimento. E aí chegou o momento deles dominarem a Terra. E aí a história pula pra casa do Wally West, que tava dando um churrasco ali com alguns amigos, de boa, né? Tinha lá o Roy Harper, a Dona Troy, todo mundo tava nesse clima agradável de confraternização. E aí tudo é interrompido quando eles escutam um barulho no céu e todos olham pra cima, ficam surpresos ao ver que tem uma coisa gigante ali bloqueando o sol. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, num outro lugar, o Max Mercury estava tentando correr para quebrar a barreira do tempo, para viajar para o período do tempo ao qual ele pertence. E ele também observa essa grande sombra. E aí isso vai acontecendo também com outros velocistas, né? A Jess Quick, por exemplo, estava lutando contra um vilão junto com o Homem-Hora. E aí, de repente, o vilão fica parado no ar e todo mundo para, né? O Homem-Hora, os civis e tudo mais. E aí ela falou, o que tá acontecendo? E a mesma coisa acontece também com o Wallace West, que era o Kid Flash que tava lá lutando também. Ele tava encurralado por vários bandidos, até que o Bart Allen chega e também aparece perguntando se os bandidos sentiam saudade, facilmente derruba todos eles e o Wallace fica bem irritado, porque ele tinha tudo sob controle. Mas o Bart simplesmente o cumprimenta, dizendo que nem viu que tinha um Flash lá, né? E aí o Wallace fica bravo, porque ele fala que o Bart pegou os bandidos que eram dele. E aí eles começam a discutir, né, sobre quem vai ter o nome do Kid Flash ali e tudo mais. E aí corta pro Jay Garrick, que tava lá no bar, bebendo e lembrando de seus antigos amigos, até que de repente tudo fica parado também. E aí, por fim, nós temos o ponto de vista dessa invasão do Barry Allen, que estava num restaurante com a Iris, discutindo ali sobre o futuro deles, até que a Iris pede o Barry em casamento. Ela fala ali, né, que pô, o Wally West e a Linda já estão indo pro terceiro filho deles, e o Barry e a Iris não progridem na relação. Eles falam, e a Iris deu uma intimada no Barry, tá ligado? Tipo, pô, mano, olha lá, os caras ali estão casados, tem filho e a gente aqui. Aí o Barry pergunta se ela quer ter filhos, né? E a Iris responde que quer ter certeza que eles têm o futuro juntos. E é nesse momento que o Barry também escuta esse barulho que estavam todos escutando. E aí a Iris para de falar, e o Barry olha à sua volta e percebe que tudo tá congelado. E para piorar a situação, cai um negócio ali bem no meio da cidade que gera uma grande explosão. E o Barry, vendo essa explosão, ele corre para tentar proteger a Iris, mas ainda assim acaba sendo pego pela explosão. E a explosão é tão grande que chega a atingir os locais onde os outros velocistas estão, lá na casa do Wally, no bar que o Jay Garrick estava também. E aí revela-se que o que caiu ali no meio da cidade era um dispositivo, né? E isso acabou devastando completamente a cidade. Muita gente morreu nesse ataque. E os alienígenas dizem que estão prontos para iniciar o sacrifício. E nesse momento, a história volta lá para onde o Barry e a Iris estavam.
O Barry sai dos escombros e começa a procurar desesperadamente por eles, até que ele acha uma mão ensanguentada por baixo dos escombros. E ele começa a desenterrar e tudo mais lá e descobre que é a Iris. E esse primeiro capítulo da Guerra de um Minuto acaba com o Barry segurando a Iris em suas mãos e gritando, cara. E ali dá a entender que a Iris morreu, né? Eu pelo menos entendi nesse momento, falei, caraca, a Iris morreu, velho, e agora? E aí o próximo capítulo começa mostrando o resultado da invasão dos alienígenas. Logo quando eles caíram ali, eles devastaram a cidade, mataram muitas pessoas. Aí volta pra casa do Wally, mostra como as pessoas que estavam ali foram impactadas, né? A filha do Wally, que é a Iris, acorda, né? Ela toma consciência ali. E eles descobrem que todos, incluindo o Jay é irmão da Iris, né? Porque o Wally West tem 2 filhos ali, que uma é a Iris e outra é o Jay. O Jay, filho do Wally, ele não tem super velocidade, assim como os outros velocistas. Ele tem uma conexão com a Speed Force, mas o corpo dele acaba transformando essa conexão com a Speed Force em força física. Então, ele acabou ficando congelado, né? Só os velocistas conseguiram ficar conscientes ali nessa invasão da fração. E eles descobrem que o Jay tinha salvo eles ali porque ele ficou na frente de uma árvore como escudo, que cai em cima de algumas pessoas, e que, na verdade, eles estão se movendo em super velocidade e não conseguem desacelerar. E aí, enquanto isso, no local de origem do acidente, o Kid Flash e o Impulso decidem investigar a nave. E aí eles começam a brigar, né, sobre o que vai ser dentro da nave. O Bart Allen tenta atravessar vibrando as moléculas, mas ele não consegue. E aí nisso, as escotilhas da nave começam a abrir, saem algumas máquinas ali parecidas com tanques de guerra, né? E o Jay Garrick aparece lá e salva os moleques. Ele esconde o Bart e o Wallace West pra esses inimigos não encontrarem eles, né? E aí eles conversam um pouco e eles dizem que isso parece ser uma invasão. Só que o Jay Garrick, de acordo com a experiência dele, ele deduz que aquilo não é só invasão. Ali é o início de uma guerra. Ao mesmo tempo, o Wally corre pela cidade buscando respostas de sobreviventes, até que ele encontra o Barry Allen segurando o corpo da Iris. E ali naquele momento, o Wally não chega a imaginar que a Iris tenha morrido. Ele fala pro Barry que é melhor eles saírem dali e irem pro lugar seguro, né? Só que aí nós temos a confirmação que a Iris realmente está morta. O Barry até diz naquele momento que se ele pudesse, ele voltaria no tempo. Só que tem algo usando muita Speed Force ali. Isso impede que ele volte no tempo pra matar a Iris. Ó, o Barry não aprende, né, cara? Sempre que morre alguém, ele já quer voltar no tempo pra salvar. Só que Flashpoint, Barry, não é assim que funcionam as coisas. Enfim. E aí o Wally começa a chorar, né, por conta da morte da Iris, que é tia dele. Só que o Wally diz que mesmo com a perda da Iris, ele precisa da ajuda do Barry. E o Barry entende que naquele momento o Wally estava certo, que eles tinham que salvar a Terra agora, porque se não fosse eles ali, ninguém seria capaz de derrotar aqueles alienígenas. Só que aí, enquanto eles estão saindo dali, né, com o Barry carregando a Iris e tal, eles são avistados pelos alienígenas. E aí eles decidem se dividir. E a nave continua a perseguir o Wally West. A perseguição nem dura muito tempo. Logo ele consegue arrancar um pedaço de um vergalhão e joga na nave. E aí ele consegue destruir a nave de uma vez por todas. E a gente volta lá pro Jay e pros moleque, né? O Jay e o Wallace estavam encurralados pelos alienígenas. E isso aconteceu porque o Bart Allen decidiu dar um tchauzinho pros alienígenas para ver se eles poderiam ser amigos. Ele não tem experiência com invasão alienígena, velho. E aí os 3 estavam em risco, né? Que aí o Jay Garrick tem que resolver a situação, né? O Jay começa a lutar ali, só que ali ele vê que as chances deles vencerem realmente são muito baixas, né? Porque era um exército muito grande, muito poderoso. Mas ele diz que se eles vão morrer lutando. Só que aí, pra ajudar eles, aparece lá a Jess Quick. E aí eles comentam que recentemente eles foram numa terra paralela enquanto eles procuravam o Barry durante a crise sombria. E lembra que o Barry alternativo chamou os invasores de A Fração. E revela que eles destruíram aquela terra, né? E depois disso, a história pula para dentro da nave da Fração. E os alienígenas estão discutindo que, diferente de outros mundos que eles conquistaram, existe um número mais alto de meta-humanos na Terra e o general da Fração não fica espantado. Na verdade, para ele, é uma ótima oportunidade deles capturarem esses velocistas e entregá-los para a Imperatriz. E lá, o Max Mercury vê a torre e ele percebe o que está acontecendo. Ele até consegue enfrentar um dos soldados que estava isolado em busca de respostas. Só que aí o homem aperta um botão em seu traje e ele simplesmente tira a própria vida para não dar respostas para o Max Mercury, né? E depois daí a gente volta lá para casa do Wally, onde tinham mais velocistas. E lá, a Linda, esposa do Wally, e a Iris, que é filha do Wally, levam todos em segurança para dentro da casa.
E pela primeira vez na história, a gente vê toda a família Flash reunida. Só que aí o Wally não tá lá ainda. E aí o Bart e o Wallace começam a discutir, né, sobre quem deveria ir atrás dele. E aí o Jay Garrick diz que não é hora deles brigarem, né? E algo que é concordado pelo Max Mercury. E aí eles vão discutindo, o Bart diz que ficou de babado, que de Flash, tá ligado? E ficou um momento descontraído, até que o Wally e o Barry chegam, caminhando lentamente, e o Barry carregando a Iris morta em seu corpo. E ali todos já entendem, né? O Barry tinha acabado de perder a Iris West. O Jade se oferece pra levar a Iris pra dentro do quarto, só que o Barry diz que não, que ele gostaria de levar a Iris, né? E aí a história volta pra nave da fração, onde um dos tenentes libertam a caçadora, uma coisa que eles capturaram em um mundo sombrio, e vemos que se trata de uma versão da Miss Assassina, uma vilã que tem monstros acorrentados e uma venda ali nos seus olhos, uma viseira, né, que parece muito com a do Batman que ri. E aí acaba o capítulo. E depois disso nós vamos pro capítulo 3. O capítulo 3 começa com o Barry de luto, sofrendo muito. Apesar da morte da Iris, o Wally diz que o Jay Garrick quer falar com todos. E nesse momento a gente tem uma sensação muito triste, né? Que é quando o Barry Allen solta a mão da Iris West e ela tá deitada lá. E aí antes de sair a gente vê o Barry dando um beijo na testa da Iris, cara. Nossa, quem acompanhou esse relacionamento deles, cara, todos esses anos, vê isso é... Nossa, muito triste, velho. E o Barry, nesse momento, ele tá muito focado, né? Ele diz ali que ele só quer saber qual que é o plano. E aí o Jay Garrick puxa o mapa e fala pra todos que os tanques da fração estão saindo daquela torre central. E aí ele diz que é só questão de tempo até eles chegarem na casa dos West. E aí o Bart e o Wallace perguntam como a fração pode estar se movendo em alta velocidade e por que os heróis não conseguem desacelerar. E o Wally acredita que a fração encontrou uma maneira de explorar a força de aceleração através de uma tecnologia. Ouvindo isso, o Barry, que estava calado até esse momento, o Barry sugere que eles poderiam pegar um dos veículos da fração e que eles poderiam estudar a tecnologia e talvez encontrar uma forma de descongelar o mundo. E enquanto o Barry tá lá falando sobre esse plano, o Bart Allen simplesmente sai correndo dali e os outros estavam tão concentrados na conversa no plano que eles nem perceberam que o Bart Allen saiu dali, né? E aí o Wally West, o Kid Flash, segue ele. E ali o Bart diz que já que eles precisam de um tanque, ele vai lá na nave da fração pegar. E aí o Kid Flash fala, não faz isso, cara, é perigoso e tal. Só que o Bart fala, eu vou mesmo assim. E aí o Wally vai com ele. E aí, enquanto isso, o almirante da fração está muito furioso com a sua elite, porque eles não conseguiram capturar nenhum dos 5 velocistas que ele queria, tá ligado? E aí ele ordena que a caçadora continue a sua caçada aos velocistas. Ao mesmo tempo que o Wallace e Bart tentam criar um plano para roubar um tanque. Só que aí o Bart, por ser tão impulsivo assim, não consegue se segurar, ele simplesmente vai, tá ligado? Antes do Wallace West ver, ele simplesmente entra no tanque, velho. Ele entrou, já era. Só que o que acontece? A caçadora já estava muito próxima deles. Mas a história dá a entender ali que ela não conseguia ouvir, ela não conseguia ver também, né? Por causa da venda que ela tinha ali. E ela não conseguia falar, porque a boca dela era costurada. Então, tudo que ela fazia ali era dar comandos mentais para os cachorros ali que ela levava. E aí a história volta para a família Flash, né? Eles entram ali no laboratório do Senhor Incrível para estabelecer uma base mais segura e o Wally diz a Barry que eles tentarão obter um veículo da atração. Só que aí o que acontece? Eles percebem que nem o Bart nem o Wallace estão ali. Enquanto isso, o Bart e o Wallace já conseguiram entrar em um tanque. Só que ao invés de voltar para próximos outros heróis, eles chegam em uma sala de máquinas que parece ter um tipo de bateria na parede. Como o Bart é totalmente impulsivo, ele disse que eles deveriam remover essa bateria. E aí, pro choque do Wallace West, o Bart estava certo, porque depois que a bateria é removida, não demora muito para alguns líderes da fração perceberem que a nave ficou offline. E aí o Bart e o Wallace acabam encontrando com 2 soldados, né? E o Bart, sem pensar muito, pega aquela bateria e bate nela nos soldados. E ele descobre que tinha uma pessoa lá dentro. E aí depois a gente descobre que essa pessoa era um velocista de outro mundo que estava sendo usado como bateria para energizar a nave da fração. Só que aí nesse momento eles dão de cara com a Miss Assassina, a caçadora. O cara que eles resgataram ali sabe quem ela é e diz que eles não conseguiriam fugir dali, porque a caçadora consegue prever os movimentos dele de acordo com os pensamentos que eles têm. Só que aí o Bart Allen tem um trunfo, por quê? Ele não pensa antes de agir, ele é um impulso, né? Ele é impulsivo. Então ela não conseguia ler a mente do Bart e prever o que ele ia fazer, porque nem ele sabia o que ele ia fazer.
ele só vai, tá ligado? Ele vai indo e, pô, teve ideia, faz e tal. E aí, por causa disso, ele conseguiu se sair bem na luta. E o Kid Flash também vê que tava dando certo e começa a agir igual o Bart, tá ligado? No impulso. Ele nem pensa, só vai. E aí, nisso, eles conseguem chegar no tanque, né? E o Bart começa a dirigir. E como o tanque é movido pela força de aceleração, qualquer um dos velocistas conseguiria dirigir o tanque. O problema é que a caçadora continua seguindo eles e ela se joga em cima do tanque, mas o cara que eles resgataram, que parece saber muito sobre a atração, diz que se eles apertarem o botão vermelho, eles vão liberar algumas armas ali do tanque, e quando o Wally aperta o botão vermelho, eles conseguem escapar. E aí quando eles voltam para a casa dos Wests, o Wally e o Max Mercury voltaram lá pra nave da fração para procurar eles, né? E aí o garoto que eles resgataram fica muito surpreso ao ver o Wally naquele momento. Ele fala, caramba, o Wally, velho. E aí o Max Mercury dá uma bronca no Bart por ter fugido sozinho. Só que aí o Kid Flash defende o Bart. Fala, não, pô, deu certo. O Bart só queria ajudar e a gente conseguiu. Tá aí o carro. Que eles decidiram ir juntos. E que se não fosse essa natureza impossível do Bart, eles não iam conseguir o carro, né? E aí eles abrem ali dentro e descobrem que tinha outros recursos que a fração tava capturando na Terra. E esses recursos eram alguns heróis e alguns vilões. Ali estavam o Superman, o Gorilla Grodd e o Capitão Átomo. E aí todos estavam congelados porque eles não tinham conexão com a Speed Force, né? E assim acaba o capítulo 3. No capítulo 4 começa a explicação de por que o Superman não consegue se mover. Porque o que estava acontecendo é o seguinte, o Superman não é conectado com a Speed Force, apesar dele conseguir se mover muito rápido. Então quando chegou a invasão, ele não teve uma reação imediata de começar a se mover em super velocidade também. Ele ficou paralisado. Os outros velocistas, como são conectados com a Speed Force, a reação deles foi imediata. Então eles já começaram a se mover na velocidade também. Só que o Superman estava acelerando e em algum tempo ele ia conseguir alcançar a velocidade dos outros velocistas também. Só que isso ia demorar um pouco, então ele não poderia ser muito útil nessa batalha. E aí depois disso a família Flash vai conversar com aquele garoto que foi resgatado, né? E aí a gente tem a confirmação de que ele realmente é um velocista conectado à Speed Force. E ele revela que a fração usa uma tecnologia para acessar a força de aceleração e viajar por outros mundos pelo multiverso e buscar recursos, incluindo velocistas naturais. E que a fração usa esses velocistas como bateria para fazer as tecnologias deles funcionarem. E ele também revela que os membros da fração têm um processador brilhante em seu peito e que é por meio desse processador que eles acessam a força de aceleração de forma artificial. E ainda explica como a fração atrai grandes quantidades de força de aceleração quando eles pousam em um planeta. E é por isso que eles estão presos em super velocidade. E aí o Barry diz que eles podem usar isso como vantagem, porque os velocistas naturais têm uma conexão mais profunda com a Speed Force. E como eles conduzem a força de aceleração de uma forma orgânica, aquilo vai ser uma vantagem na batalha. Só que aí o garoto se irrita e ele diz que eles precisam fugir do planeta. Só que aí os Flashes não vão fazer isso, eles não vão sair da Terra. O que eles querem fazer é ficar e lutar. E aí eles deduzem que aquela torre que caiu no meio da cidade é o que deve estar transmitindo a força de aceleração para a tecnologia da fração. Ou seja, o que eles tinham que fazer ali é destruir aquela torre para poder descongelar o mundo. E aí, conversando sobre isso, o Wally tem uma ideia. E aí depois disso corta pra Iris, né, filha do Wally, ali meio triste, com medo do irmão dela nunca mais se descongelar e tal. E aí ela conversa com a Jess Quick. A Jess diz que os pais dela e ela mesma vão fazer de tudo pra salvar a Terra. E aí nisso, mostra uma parte meio misteriosa ali do garoto que eles resgataram olhando pra elas e pensando como que elas são jovens. E aí a Linda Parker aparece, eles começam a conversar se a Linda não tem medo de que seu bebê se machuque. E depois dessa conversa, a gente volta pro laboratório, onde o Wally tá conversando com o Barry e ele revela que o plano basicamente sugere que eles usem um dos motores da fração em um carro e usando a super velocidade do motor, ele pode ser transformado em uma bomba para destruir a torre e aí o plano entra em ação. Barry, o Wally, Bart e o Wallace instalam a bateria do carro que eles roubaram em um carro, enquanto o Jay Garrick e o Max Mercury estão procurando uma fraqueza na defesa dos muros da fração. E a Jess Quick e a Iris queriam distrações, e aí chega a hora de atacar a fração. Só que a pequena Iris também quer ir na missão, mas a Jess diz que a missão da Iris é ficar na casa e proteger o maior herói de toda a Terra. Só que aí a Iris não gosta muito dessa ideia, porque na cabeça dela o maior herói da Terra não é o Superman que estava lá, é o Wally, o pai dela.
Só que aí a Jessie convence ela, diz, pô, você é a única que pode proteger o Superman, então fica aí na casa, protege o Superman. Aí a menina fala, ah, tá bom, vou proteger o Superman. E aí, enquanto eles estão discutindo ali, o Jay Garrick diz pra eles se prepararem, pra se algo der errado naquele plano, eles terem um plano de retirada e voltarem ali pra casa, pra se reagrupar e replanejar. E aí o Barry fica irritado, ele diz que aquilo vai acabar naquele dia, eles não vão prolongar essa guerra por muito tempo. E aí o Wally acaba percebendo que o Barry tá muito mal pela morte da Iris e chama o Barry pra conversar. Só que aí o Barry responde de uma forma muito agressiva, dizendo que o Wally ainda tem a família, tem os filhos e ele já não tinha mais nada. E o Wally responde que o Barry tem a ele e aos seus amigos. E ele lembra que a Iris também era a sua família. E o próprio Wally perdeu tudo no momento anterior dos quadrinhos, né? O Wally já ficou sem os filhos, sem a esposa. E ele ao Barry que as coisas ainda não acabaram. E aí o Barry faz uma revelação pro Wally naquele momento. Ele diz que antes da fração invadir, a Iris estava pedindo ele em casamento. E aí ele tira o anel do bolso e diz que ele também planejava pedir a Iris em casamento naquele mesmo encontro. Então os dois não tinham combinado e os dois iriam se pedir em casamento. E aí o Barry começa a chorar, ele abraça o Wally. E aí o Wally garante pro Barry e vai fazer com que eles nunca mais façam algo assim de novo. E aí depois dessa conversa do Barry e o Wally, primeiro a gente tem o Impulso e o Kid Flash esperando os portões abrirem, para eles poderem colocar em prática o plano de distrair os vilões. E aí saem alguns tanques e na sequência o Barry usa uma arma para destruir completamente o tanque. E em seguida todos os outros velocistas colocam barras de ferro para manter os muros abertos, enquanto o Wally acelera com seu carro para atravessar os muros. Só que aí, nesse momento, o almirante da fração acerta Jay com uma espada de energia, que atravessa o corpo dele junto com os tenentes que também golpeiam o Max Mercury e eles começam a zoar os heróis, dizendo que não importa o que eles façam, eles sempre estarão à frente. Inclusive, o almirante revela que sabia onde o time Flash estava escondido e que nesse exato momento a caçadora estava indo lá para o esconderijo. Ou seja, a pequena Iris que ficou lá de vigia seria atacada. Só que aí o Jay Garrick, com seu preparo, começa a rir e diz que eles eram só uma distração e que, na verdade, a Jess Quick e a Linda Parker estão do outro lado da torre abrindo os muros para que o Wally entre na torre de fato. E aí o Wally consegue entrar. Ele escapa de todos os canhões, só que o que ele não esperava é que a fração possuía uma arma especial que ele não consegue desviar. E aí, esse capítulo termina com o carro do Wally sendo destruído por essa arma da fração, gente. Dá a entender que o Wally West morreu nesse momento. Mais uma morte, velho. Quando eu li, eu não aguentei, cara. Não aguentei. O Wally morrendo de novo, velho. De novo. E a história termina dessa forma, com o Wally supostamente morrendo, com os velocistas ali sendo capturados pela fração e com a pequena Iris sendo perseguida pela caçadora. E aí o capítulo 5 começa com a Iris sendo perseguida, né? Só que aí a caçadora consegue capturar a Iris. E com os poderes mentais dela, ela avisa pra Iris que o pai dela morreu. E a Iris naturalmente começa a chorar e não queria acreditar. E ao mesmo tempo a gente vê os cães da caçadora andando perto do Superman. E aí o Superman consegue, apesar de não estar a super velocidade, agarrar um dos cachorros pela cauda. E por conta disso, o cão faz muito barulho, o que distrai a Miss Assassina, dando a abertura da Iris atacar ela com o seu irmão Jay. E ela começa a usar o irmão dela como uma arma, arremessando ele contra os cachorros e contra a caçadora. Como ele também tem a conexão com a Speed Force, ela consegue conduzir o corpo dele, tá ligado? Eu achei bem esquisito, mas tá ok. Eles são irmão gêmeo, né? Tá bom. E por conta disso, a caçadora decide recuar. E aí, a Iris agradece o Superman pela ajuda. Enquanto isso, a gente volta lá pra Batalha dos Velocistas e a Linda Park fica desesperada pela morte do Wally. E diz que não tem mais nada que elas possam fazer. E aí começam a aparecer mais capangas da fração. E esses capangas vêm para prender elas. E a Linda até tenta reagir, mas novamente a Jess impede de fazer alguma loucura para proteger o bebê. E além disso, o Jay Garrick, que tinha sido capturado pela fração, tá muito machucado. A fração tá torturando ele ali para obter informações, obter onde os outros velocistas estão. E aí o Barry, que é o único velocista que não foi pego pela fração, está de longe observando o interrogatório. Barry começa a pensar sobre qual a melhor opção para ajudar os outros, até que de repente ele sente a terra vibrando e os membros da fração também sentem algo se aproximando, semelhante a um trovão.
no que Jay Garrick revela que se trata de sua neta. E aí nós vemos a Iris se aproximando, trazendo o seu irmão Jay. E aí a Iris acerta os guardas que estavam prendendo o Impulso, o Kid Flash e o Marcus Mercury. E aí a Iris está toda animada ali e revela que agora ela não quer mais se chamar Impulso, porque esse é o codinome do Bart Allen, ela quer um outro nome. Ela diz que seu nome agora será Thunderheart, o Coração de Trovão. Bart e o Kid Flash ficam empolgadíssimos com as ações da Iris ali, com o que ela faz. Eles falam, é isso aí, vamos lá. Momento de animação ali na tragédia, tá ligado? E aí, com isso, eles conseguem fugir dali. Só que aí, o que acontece? A Linda Park e a Jess são colocadas em um tanque da fração para levar elas até onde elas serão usadas como bateria. Só que aí, é revelado que o motorista do tanque é aquele velocista que foi resgatado no início da história pelo Bart e pelo Wally. Volta lá pra batalha e a Iris tá lá, mano, pegando o irmão dela, atacando nos outros, derrotando os guardas, pra libertar os velocistas lá. Até que ela se encontra com o Barry, que tava por ali também. E ela revela que uma senhora bizarra falou que seu pai estava morto. Pergunta pro Barry onde o Wally está. Só que aí, pela reação do Barry, ela percebe que o pai dela realmente tinha morrido. E ela fica com tanta raiva que ela parte pra cima do almirante, que estava retornando pra base com o Jay Garrick. E infelizmente a porta se fecha e aí, nesse momento a Iris fica completamente frustrada, porque ela não conseguiu, sei lá, atacar o cara que matou o pai dela. E nesse momento aparece também a Linda Park chorando e elas se abraçam e dizendo que o Wally morrer assim não é justo. Só que aí, nesse momento triste, a Linda fica surpresa ao ver o Jay, né, que é filho dela também, flutuando ali dentro da torre da fração. E nesse momento o almirante tá ali tentando arrancar do Jay Garrick a localização da família Flash, mas ele se recusa a contar. Só que aí a caçadora aparece e diz que ela já sabe onde é a casa deles, que já encontrou eles. E quanto ao Jay Garrick, que não colaborou, ele será entregue ao médico da fração para fazer experimentos com ele e depois transformá-lo em uma bateria viva para a tecnologia da fração. E aí, depois disso, a história volta lá para os heróis que estão encarando todo aquele combate como uma derrota. Eles estão muito tristes porque já morreram 2 pessoas nessa guerra, né? O Wally e a Iris. O Barry continua sozinho. Dessa vez, ele está vendo uma foto sua junto com o Wally, lembrando de quando o Wally disse que juntos eles funcionavam melhor. Só que à medida que as lágrimas começam a cair em seu rosto, de repente ele tem uma ideia. E aí ele corre e vai até toda a família Flash e vai para um quadro branco e começa a desenhar ali alguns números, algumas equações, ninguém entende nada do que o Barry tá falando. Só que aí, depois de fazer tudo, o Barry diz que consegue consertar tudo aquilo. O Bart até acha que o Barry enlouqueceu de vez. E a Linda pergunta se o Barry tá bem e tal. E aí o Barry revela que ele sabe como vencer essa guerra. Não apenas vencer, mas fazer com que nada daquilo tivesse acontecido. E aí depois disso a história volta lá pra torre da fração, né? E o médico da fração tá impressionado com a resistência do Jay, que apesar da idade, ele tá muito bem. E o médico diz que está ansioso para começar as experiências com o nosso velho Flash. Só que aí, de repente, o Jay cospe um dente que estava solto na boca dele no reator que dava energia para o médico da fração ali. Ou seja, o médico ficou congelado. E aí o Jay usa o laser para destruir as algemas. E aí, com as mãos soltas ali, o Jay não tem dificuldade para nocautear o cara e fugir dali. E a história vai para o próximo capítulo. A história começa com a Jessie Chambers trocando o traje dela. E ela começa a usar o nome dela de Liberty. E aí nós vemos os velocistas todos se unindo para executar o plano que o Barry criou, que até então a gente não sabia qual era. A Iris, filha do Wally, também muda o traje, porque ela mudou o nome dela para Thunderheart. E aí ela usa um traje que é muito parecido com o que a Iris West usou nos quadrinhos no momento que ela foi velocista também. Vermelho com amarelo ali e tal. E aí nesse momento nós vemos Barry Allen fazendo o último discurso antes da execução do plano. Ele diz que tudo o que eles precisam fazer é permanecer juntos e acabar com isso de uma vez por todas. E é quando vemos que eles estão próximos daquela torre central da fração. Mas ainda não sabemos qual é o plano deles. A fração percebe que eles estão todos juntos ali. E o almirante manda seus homens ficarem preparados, mas também os orienta a aguardar o movimento dos flashes. E aí a história tem um pequeno flashback e mostra qual é o plano deles. O Barry revela que aquela torre da fração está canalizando uma grande quantidade de força e aceleração para aqueles condutores artificiais. E o Barry cria uma teoria de que, por conta dessa antena, a Speed Force foi espalhada por todo o mundo com uma nuvem.
E isso tem afetado a conexão dos heróis, é por isso que eles não estão conseguindo atingir a velocidade máxima e nem desacelerar. No entanto, o Barry teoriza ali que se eles ficarem juntos, eles podem agir como um ponto de acesso e atrair uma quantidade maior de Speed Force. E isso vai permitir com que eles se movam mais rápido e fortaleçam as auras da Speed Force que eles têm. E aí eles vão ficar protegidos das armas da fração, mas ainda tem a questão do muro, né, que eles têm que atravessar. E o Barry responde que é aí que a Jessie entra. Ou seja, o plano deles ali era ficarem juntos, porque aí eles iam atrair mais Speed Force e as auras dele iriam proteger eles e eles ficariam muito mais rápidos. E aí, como a Jessie Quick também tem o poder da força, né, quando ela se torna a Liberty, no plano do Barry seria ela quem iria destruir o muro. E aí volta pro tempo presente e aí os velocistas correm juntos em direção ao muro, né? Eles são atacados por armas da fração, mas como o Barry previu, o escudo gerado ao redor deles é capaz de protegê-los. E não demora muito para eles chegarem até o muro da fração. E a energia concentrada aumenta a força de Jessie, permitindo que ela rompa o muro. E aí depois disso a história volta mais uma vez pro passado. E aí mostra o Max Mercury perguntando o que eles deveriam fazer depois que eles atravessassem o muro. Todo mundo achava que eles iam ter que destruir a antena, né? Só que aí o Barry diz que na verdade o que eles têm que fazer é correr para aquela antena e eles podem usar a sua energia concentrada da Speed Force para sobrecarregá-la, acelerando a fração para que ela esteja mais rápida do que a velocidade da luz. E isso acontecendo, a fração seria enviada de volta ao passado. E com a fração voltando no tempo, todo o mal que ela fez seria desfeito. Então o Barry queria jogar o máximo de Speed Force possível na antena ali, para a fração acelerar muito mais, e aí ela ser jogada de volta para o passado. Então o Barry pensou que, bom, se eu não posso voltar no tempo porque eles estão usando a Speed Force, eu vou fazer eles voltar no tempo, que aí todas as mortes que eles causaram serão desfeitas. Ou seja, é um plano genial de Barry Allen, cara. E aí todo mundo fica feliz com essa ideia, né? Principalmente a Iris, porque ela acredita que ela poderá ver seu pai novamente. Só que aí a Linda Park percebe que o Barry estava escondendo alguma coisa ali. Aí ela chama o Barry de canto para conversar. E o Barry explica que como os velocistas orgânicos não são afetados por mudanças na linha do tempo, mesmo que a fração volte ao passado e a linha do tempo seja alterada, o Wally não ia voltar à vida. Só que aí eles decidem manter aquilo em segredo para não desanimar a Iris pequena, né? E depois disso a história volta de novo pro presente. E depois da família Flash atravessar o muro e se dirigir para a grande antena da fração, eles conseguem desviar daquela arma que matou o Wally, eles criam um buraco no chão e vão por baixo. E nesse momento o almirante da fração e seus guerreiros de elite, que inclui a caçadora, interceptam a família Flash. O almirante até dá um ultimato. Ele diz que eles podem escolher, ou eles ficam vivos e seriam usados como bateria da Speed Force para a fração, ou todos morreriam ali naquele momento. E o Barry diz que vai escolher uma terceira opção, que é justamente ir lutar. E de fato, Jay Garrick, que até então estava escondido, aparece de surpresa e ataca os membros da fração com as próprias armas deles. E aí o Barry ataca o almirante da fração, enquanto o Kid Flash e o Impulso trabalham em equipe. E aí a Linda acabaria sendo atingida pelas armas da fração, se não fosse aquele garoto que eles resgataram no início da história. E aí depois que ela agradece o que o garoto fez por ela, a Iris ataca os guardas da fração, de uma maneira bem dolorosa, inclusive. Nossa. E aí, mano, começa a porradaria, velho. É uma batalha generalizada, né? O Barry luta contra o almirante da fração, e ele diz ali que o almirante roubou tudo que ele tinha, e o almirante fala que nem tudo, aí ele joga o Barry do lugar de onde ele desceu, e aí o almirante diz que acha que os esforços velocistas foram corajosos, mas isso já acabou. E ele diz que o Barry pelo menos vai viver servindo a Imperatriz, e ele vai servir a um mundo melhor, e ninguém irá salvá-lo. Só que aí a história pula para um outro lugar, onde vemos alguém acordando e dando de cara com Narc. E a última vez que a gente viu Narc nos quadrinhos foi na história Heróis em Crise, onde ele foi morto por uma explosão da Speed Force causada pelo Wally West. E a pessoa que está acordando e dando de cara com o Narc é o próprio Wally. Ou seja, o Wally está vivo em algum lugar. E aí o Wally se encontra com a Besouro Dourado. E ele não entende bem o que está acontecendo. Porque ele estava lutando contra a fração e do nada ele brotou lá? Como assim? E aí a Besouro Dourado revela que aquele ali é o ponto do tempo, que é um lugar ali fora do espaço-tempo. E para nossa surpresa, todas as vítimas do Wally ali em Heróis em Crise estão lá, eles não morreram. Então isso, cara, limpa a barra do Wally West de um jeito, mano, porque ele tinha matado uma galera no Heróis em Crise, né? E assim acaba
esse capítulo. E aí a gente parte pro próximo. O capítulo começa dando um recap ali dos capítulos passados do Wally West que são importantes para aquele momento. A gente viu quando o Wally ficou preso na Speed Force e foi enviado para várias épocas diferentes, e também quando ele esteve no futuro e conheceu a Besouro Dourado. E aí nesse momento o Wally tinha dito alguma coisa nos ouvidos dela, que até então a gente não sabia. E daí quando chega no presente, onde o Wally acorda no ponto do tempo, cercado por todas as supostas vítimas do santuário, e quando ele vê toda essa galera, o Wally acredita que ele tá morto também. Ele fala, bom, eu morri, tô aqui no céu, encontrei vocês, pô, desculpa aí, galera. Só que aí a Besouro Dourado explica que o que aconteceu na verdade foi que quando ele foi atingido pela arma da fração, ele foi sobrecarregado com a energia da Speed Force. E ao ser sobrecarregado, o corpo dele foi desmaterializado para que ele pudesse ser cuspido da força de aceleração. Aquilo parece ser um mecanismo de defesa da Speed Force. E aí o Wally fica curioso com as vítimas do santuário, né? Ele pergunta se elas estão vivas. E é quando é revelado que o Wally sussurrou no ouvido da Besouro Dourado quando eles se encontraram lá no futuro. O que aconteceu foi que o Wally pediu para ela salvar as vítimas do santuário. E foi exatamente o que a Lily fez. Ela conta que usou um velho truque da família envolvendo clonagem, né? Ou seja, aqueles que estavam mortos eram clones. E aí, depois de saber disso, o Wally dá uma interrompida na conversa e fala, gente, a gente precisa voltar para lá, porque a Terra vai acabar. E aí a Besouro Dourado diz que ela já sabe disso e ela está pronta para levar os sobreviventes de volta ao presente para ajudar a combater a fração. E aí a Besouro Dourado revela que tinha um plano também para fazer os heróis que não têm super velocidade, que estão ali, se moverem em super velocidade também. Ela diz que ela já enfrentou a fração no futuro e com a ajuda do JJ, o filho do Wally, eles roubaram alguns dispositivos que vai permitir que todos eles se movam em super velocidade. Só que isso vai durar pouquíssimo tempo. E aí quando volta pra Terra, a família Flash segue lutando contra os guerreiros de elite da fração. Barry não para de pensar que ele pode trazer todos de volta, tanto a Iris como o Wally. E é esse pensamento que dá força pra ele atacar o Almirante. E dessa forma, o Barry consegue arrancar o processador do peito do Almirante. E depois que o Barry remove o processador de velocidade do peito do Almirante, ele vira uma estátua ali, fica imóvel. Só que aí os heróis ainda precisam passar por todo o exército da fração. E a família Flash não era tão grande assim, né? Só que aí, de repente, eles escutam um barulho se aproximando. E não era ninguém mais, ninguém menos do que o Wally West chegando com toda a tropa pra ajudar a galera. Mano, esse momento foi incrível, tio. E a distração do Wally era o que eles precisavam pra correr até a sala das máquinas e seguirem com o plano. A pequena Iris também tá ocupada, porque a caçadora não sai do seu pé, desejando vingança. Só que aí o Nack aparece pra lutar contra a Miss Assassina. E ele também dá certo lutando contra ela, porque ele é tão primitivo que ele também não pensa antes de atacar, assim como o Impulso. E aí ela não consegue prever os ataques dele. Só que aí o que acontece? A velocidade desses heróis que vieram junto com o Wally era temporária. E aí o tempo acabou. Eles não conseguiam mais se mover, eles ficaram paralisados também. Só que aí o Wally junto com a Besouro Dourado já tinham conseguido entrar no super tanque da fração. E eles tentaram destruir aquela antena central com as armas, afinal o Wally não sabia do plano do Barry, né? E nesse ponto, a Besouro Dourado também fica paralisada. E aí o Wally sabe que ele tem que sair dali e agir sozinho. E aí nesse momento a gente tem a revelação que o almirante da fração conseguiu se levantar, apesar do Barry ter arrancado o processador dele. Isso mostra que ele era um velocista orgânico. E isso deixa os membros da elite muito bravos com ele. Até porque eles não gostariam de receber ordens de velocistas naturais. E o almirante afirma que a Imperatriz sabe que ele é assim, mas os outros não acreditam e atacam ele. E depois volta para a família Flash e eles conseguiram finalmente entrar na sala das máquinas. Ou seja, eles iam conseguir executar o plano do Barry agora, que era sobrecarregar a antena de Speed Force e fazer ela se mover mais rápido que a luz e ela voltar no tempo. E aí a gente tem o Max Mercury fazendo um baita discurso sobre família, dizendo que eles podem fazer aquilo juntos. E aí todos começam a correr ao redor da antena. E aí depois disso volta pro almirante da fração e mostra que ele conseguiu derrotar todos os membros da elite que ficaram furiosos com ele. E aí depois disso mostra que o Wally estava perseguindo o almirante. Aí o Wally vê que o almirante matou ali todos os membros da elite, né? E aí o Wally percebe que o almirante é muito poderoso, que ele é muito rápido. Talvez até mais rápido do que ele mesmo. Então o Wally não pode deixar que o almirante chegue até a família Flash que tá lá sobrecarregando o canhão, senão ele pode atrapalhar os planos. E aí o que acontece? O almirante vai até a sala das máquinas e observa os velocistas correndo ao redor da antena, e aí logo o almirante entende o que eles querem fazer. E aí ele começa a planejar o que ele vai fazer ali para impedir esse plano dos velocistas. Só que aí o Wally aparece e ataca o almirante.
E aí eles começam a lutar, e o Almirante afirma que o Wally não pode vencê-lo, porque ele é o velocista mais forte que existe. E o Wally diz que isso até pode ser verdade, mas que definitivamente ele não é o mais esperto. E aí o Wally dá um golpe nele e joga ele no compartimento de baterias. E aí por conta disso, o Almirante também vai ser usado como uma bateria para ajudar o plano dos Flashes de enviar a fração de volta no tempo. E aí o Wally lembra que pelo Almirante ser um velocista natural, ele não vai ser afetado pelas mudanças na linha do tempo. Então mesmo que a fração seja enviada ao passado, ele não vai voltar também onde ele estava no ponto inicial do tempo. Ele vai continuar lá dentro da sala das máquinas, sendo usado como uma bateria. E aí quando o Wally diz isso, eles conseguem sobrecarregar a antena e a nave da fração é enviada 1 minuto no passado, antes deles invadirem a Terra. E aí, como os velocistas não são afetados, mesmo esse tempo voltando, a Jess Quick não tá no ponto que ela tava no início da história, lá lutando com o Homem-Hora. O Jay Garrick não tá lá no bar bebendo também. E isso também acontece com o Almirante da fração, que não tá lá na nave comandando a invasão. E aí o que acontece? Os membros da fração ficam com medo, eles falam, caraca, o Almirante desapareceu, velho. Será que esse é algum mecanismo de defesa da Terra? E aí eles decidem cancelar a invasão. E aí o Almirante, por ser um velocista natural, continua lá na sala das máquinas, sendo usado como uma bateria para a nave. E aí os velocistas aparecem todos na rua lá, felizes que eles venceram, só que o Barry tinha um problema. Por quê? Ele simplesmente desapareceu do encontro com a Iris, onde ele iria pedir ela em casamento, onde ela pediu ele em casamento também. E aí, quando ela tá indo embora do restaurante, brava pra caramba, o Barry aparece lá e fala que sim, que eles vão ter um futuro juntos, que eles querem ter filhos e que eles vão casar e não sei o que. Então, a história acaba tendo um final feliz, porque a Iris também volta à vida. A história acaba com um churrasco ali na casa do Wally, onde tem alguns velocistas, alguns dos sobreviventes do santuário que voltaram também nesse momento estão lá. E aí aquele velocista que foi resgatado pelo Bart, pelo Wally no início da batalha, revela que o nome dele é Wade e que os seus pais lhe deram esse nome em homenagem a um parente bem legal. O detalhe é que o Wally tem um tio com esse nome. Então isso dá a entender que esse garoto, o Wade, é o filho que a Linda Park está esperando ao longo da história, porque ela tá grávida, né? E aí depois disso a história tem um epílogo, que o Max Mercury volta pro ponto onde ele estava lá no início, onde ele quer viajar pelo tempo, pro lugar no qual ele pertence, e aí o Bart Allen aparece e diz que vai com ele, que ele também quer saber o que vem a seguir. E aí depois disso, o Max e o Bart simplesmente correm pra viajar no tempo. Cara, eu adorei essa história, velho, porque a gente tem toda a família Flash ali, né, os principais velocistas, tem o Bart, o Jay, o Barry, o Wally, com momentos marcantes pra todos eles ali, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado da história também, comenta aqui embaixo o que você achou, manda esse vídeo pros seus amigos também, ficarem sabendo. Manda esse vídeo pros seus amigos também conhecerem essa história maravilhosa do Flash. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo também, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!